Em destaque, oferecimento Hillside Park Residence, o melhor da vida ao seu lado. Olá, muito bom dia, bem-vindo ao nosso programa Em Destaque, aqui pela tela da TV Sim SBT. Hoje o nosso papo vai falar sobre sustentabilidade e como o Espírito Santo se tornou um polo de discussão internacional sobre isso, no momento que está prestes a acontecer também no Brasil, um evento da COP, um evento de escala mundial, onde todas essas discussões estarão mais próximas de nós. Mas aqui no Espírito Santo, vamos fomentar também as discussões que depois também estarão presentes em pautas da COP que vai acontecer em Belém do Pará. Nosso convidado é que fala sobre tudo isso e muito mais e apresenta toda essa relevância para você ter a noção de como estamos no momento de singularidade em relação a essa discussão da sustentabilidade e meio ambiente. Conosco hoje está Elias Carvalho, que é diretor-presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil. Nós vamos falar sobre o evento Sustentabilidade 2025, que vai ser realizado aqui em Vitória. Já a gente fala as datas para você, inclusive, ficar atento. Antes de tudo, cumprimentar Elias conosco hoje. Muito bom dia, Elias, bem-vindo. Bom dia, Fábio. Mais uma vez, um prazer estar aqui com você. Que bom, excelente. E até para entender, a partir então de agora dessa conversa, como nós, aqui no Espírito Santo, graças a esse evento, então, Sustentabilidade 2025, já estamos fazendo parte da COP, né? E esse é um ponto, inclusive, novo, de destaque e traz essa relevância que eu falei para o Espírito Santo. Elias, vamos lá, então, para entender primeiramente. O Sustentabilidade 2025 acontece de 11 a 14 de junho aqui na Praça do Papa. Isso aí. E esse evento já ganhou outros contornos maiores, mas vamos por partes. Primeiro, essa discussão, então, em nível do Estado, que já o Sustentabilidade já trazia, e agora ele vai ganhando um corpo muito mais potente. O que está acontecendo? Ele explica para a gente. A Conferência Sustentabilidade Brasil, ela é um evento oficial da COP. Foi chancelado como evento oficial da COP. E por que isso, Fábio? Porque a nossa equipe técnica conseguiu montar uma estratégia de discussão inédita aqui no Estado, e eu diria a nível Brasil, em talvez poucas conferências fazem esse tipo de estratégia, de que realmente a gente entregue algo prático, algo realmente palpável, pelo menos em 40 pautas importantes que circundam, que ficam embaixo desse grande guarda-chuva que a gente cita sempre, que é o guarda-chuva da sustentabilidade. Então, nossa equipe técnica, eu acho que provocada por uma dor de muita gente em falar que os eventos acontecem, mas não tem nada palpável, nada prático de solução das discussões que acontecem. Então, nosso evento ele vai ter isso de concreto. Nós vamos trazer 120 painelistas, 3 painelistas por pauta, para essa discussão, juntamente com pessoas também interessadas dentro dessas pautas, na plateia, e nós vamos fazer uma discussão de 1h30 intensa entre os 3 painelistas, que são 3 capital intelectual, com certeza dos maiores e melhores do país, e até tem gente fora do país também, para que a gente discuta junto essas pautas e leve uma sugestão concreta para a COP30 em Belém, no Pará. Que acontece no segundo semestre, é isso? Novembro desse ano. Exato. Novembro desse ano. Na última vez que nós encontramos Elias, ele até falou que já estava, tinha estado mais a par da realização da COP, porque já estava programada, inclusive, a realização do Sustentabilidade 2025. É para entender, Elias, que o evento ele ganhou essa importância quando ele já estava, então, com seu curso, vamos chamar assim, né? Sim, são debates importantes, um ano importante de discussão de várias áreas na área da sustentabilidade, como as mudanças climáticas, inclusão, ESG, transição energética, enfim, a nossa diretora técnica, Dani, ela costuma dizer o seguinte: ela criou uma trilha que vai do Rio de Janeiro de 92, onde foi a primeira discussão, grande discussão Eco 92, da Eco 92, a Belém, com a conexão no Espírito Santo. Tá? Então, essa conexão no Espírito Santo, ela está sendo grandiosa, porque ela está trazendo uma etapa do Sudeste,
a etapa do Sudeste de Rio, São Paulo, Minas e Espírito Santo, para essa discussão, para que a gente entregue essa sugestão dessas pautas importantes que serão discutidas em Belém. Então nós vamos levar já um documento aqui do Espírito Santo, que a gente está chamando de Carta do Espírito Santo, né, para a COP, com essas sugestões tratadas por esses especialistas, mas toda aquela plateia que também é interessada para discutir todos esses assuntos e levar essa sugestão à COP em Belém. Que bom. Ou seja, gente, o formato, conteúdo, convidados, o local em que isso acontece, que é Vitória, tudo isso reunido, Elias, então, que dá essa potência para esse projeto de sustentabilidade, né? O evento, né, Conferência Sustentabilidade? Exatamente. Conferência Sustentabilidade Brasil. E o mais importante, Fábio, assim, para orgulho dos capixabas, primeiro que os capixabas têm um capital intelectual incrível, né? E a gente ouve isso de capital de pessoas, de painelistas, de palestrantes, professores, doutores de universidade, como a de São Paulo, do Rio Grande do Sul, aonde você liga e conversa com esses professores doutores, eles sempre falam, não, mas você tem o doutor fulano de tal, aí da UFES, aí você tem o fulano de tal, aí da... É incrível como o capixaba, ele tem talento, ele tem um capital intelectual incrível, e que é realmente o que ajuda, inclusive, o Espírito Santo a estar aí nessa dianteira, né, em várias áreas, é o capital intelectual que nós temos aqui no Espírito Santo. Que bom. É para entender que, inclusive, né, não é só uma questão de você agendar um evento, ter um espaço, né? É esse capital intelectual aqui no Espírito Santo, mas tantas outras iniciativas que foram também dando visibilidade a esse capital, né, Elias? Então, acho que é muito importante que você entenda esse momento que o Espírito Santo tem de relevância nacional para estar também representado na COP. São degraus que foram sendo, então, vencidos e que hoje, por trabalho de várias instituições, e o Sustentabilidade, na Conferência Sustentabilidade Brasil, é essa grande vitrine agora que nos coloca num ponto realmente diferenciado, né? E que organização foi essa que aconteceu até agora, Elias, para despontar, né, nosso capital intelectual, mas também todo o trabalho que é aplicado no Espírito Santo? Eu acho que começa pela liderança, né? Nós temos um governador que ele carrega essa pauta embaixo do braço há muitos anos, né? Ele é engenheiro ambiental. Você tem um governador que trabalha essa pauta muito bem, que lidera esse movimento a nível Brasil, presidindo um consórcio de 21 estados. Isso motiva todo um trade ambiental. Você tem, a gente chama os dinossauros do meio ambiente, né? São as pessoas lá de trás, né? Você tem aí a Dalva Ringer, você tem a Almir Bressan, você tem aí o Schettino, você tem Guerino Balestrace, você tem uma turma de ambientalistas desde os anos 80 fazendo um trabalho, e a gente inclusive está reunindo eles agora na conferência, né, que a gente chama os dinossauros. Nós vamos juntar a turma que está desde os anos 80 com a turma que está chegando agora. O sangue novo. Fazer uma mescla, né? Uhum. Vamos passar o bastão para essa turma nova. Então, acho que o Estado ele já tem essa característica, né? Ele tem essa característica de busca da gente tratar o meio ambiente com respeito, né? O Estado aqui ele é líder hoje numa série de produtos do agronegócio, mas com muito cuidado com a área ambiental. Não é isso. A gente tem aí um Estado realmente que é esse exemplo. Eu acho que isso aí pontua dentro desse trabalho, o que facilita a nossa vida em fazer uma conferência desse porte, né? Uma conferência que está atraindo gente do Brasil inteiro para cá, né? Você tocou num ponto, acho que é muito importante também que esse programa, recebendo você, também possa explicar isso, né? A questão é de entender que tudo isso caminha com o desenvolvimento social e econômico, né? E é por isso que a discussão tem que acontecer, para que todos os lados tenham avanços, né? A gente, por muito tempo no Espírito Santo, né, teve vários embates em relação a ter ou não ter floresta plantada, né? Se avança ou não avança com mineração, né? Se tem ou não... Se faz barragem ou se não faz barragem. Por exemplo. Né? Antes era proibido fazer barragem. Então.
Hoje a barragem é uma solução para a propriedade. E floresta plantada evita desmatamento, né? Pelo menos a gente chegou no nível de entendimento de situações assim. Então, acho que é isso, né, Elise? Entender que o agro sai beneficiado com o meio ambiente preservado porque precisa ter regime de chuva, um solo, né, rico, enfim, são N as abordagens. Mas esse entendimento acho que é importante, né? Economia com preservação, é isso? Isso aí, economia com preservação e sabendo que a floresta em pé, ela já está valendo muito e vai valer muito mais uma floresta em pé do que uma floresta deitada. Essa é a tendência do mundo, né? E o Espírito Santo não é diferente. Então, a gente tratar essa questão de plantar árvore, sim, plantar árvore. Nós temos muita árvore para plantar, para recuperar, mas eu acho que a gente está num caminho bom, porque o mais importante, Fábio, é a conscientização, a educação. A gente percebe que o capixaba ele está caminhando muito bem nessa trilha da sabiência ambiental, ele está entendendo, você vê as pessoas preocupadas com isso. Isso é muito importante porque a gente coloca na vanguarda aí da área ambiental o nosso estado. Vanguarda, inclusive, mundial, por causa da questão da COP que reunirá centenas de países, né, em Belém, quando a gente já está aqui conversando com o Elias sobre isso. Na volta do nosso intervalo, a gente vai entender mais sobre o formato do evento, os nomes aí que despontam nessa participação, mas acima de tudo, se o público pode acompanhar também. Então a gente responde já na volta do Em Destaque. De volta com o nosso programa Em Destaque, aqui na manhã da TV Sim SBT, a gente falando sobre sustentabilidade, meio ambiente, economia verde, né? Também são termos que vão aparecendo e muito a partir então da nossa conversa aqui com o convidado de hoje, Elias Carvalho, que é diretor-presidente do Instituto Sustentabilidade Brasil. A gente falando sobre a Conferência Nacional Sustentabilidade Brasil 2025, que acontece em Vitória entre os dias 11 e 14 de junho. Então falta pouco, né? Inclusive, para essa realização acontecer, que torna o Espírito Santo, torna Vitória essa capital, essa cidade, né, de epicentro de discussão sobre os avanços e também desafios, né, para a área ambiental. Não só do nosso Espírito Santo, mas a gente já tem a noção pela abrangência que o evento tomou para essa discussão também nacional e até internacional. Até porque ele foi chancelado para ser um evento pré-COP, né, Elias? COP oficial. COP oficial, então. COP oficial. COP oficial, então, para que as discussões em Vitória depois fomentem também, né, iniciativas, ações concretas que serão apresentadas, então, na COP em Belém. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E por isso esse destaque todo, para a gente ter esse entendimento e valorizar um evento como esse na nossa capital capixaba, daqui a pouquinho, 11 a 14 de junho. E para entender como é que é o formato também, né, desse evento. Elias falou sobre, né, participação de pelo menos 120 painelistas que estarão ali presentes com discussões em 40 pautas, né? Entendi 40 isso? pautas em 4 dias. Em 4 dias, gente. É muito intensa, né, essa discussão. É intensa. Eu tenho até usado uma simbologia para o capixaba entender. Vocês lembram quando o Espírito Santo sediou a Copa do Mundo? Porque mas o Espírito Santo foi, sim, sede da Copa do Mundo. Recebeu 2 seleções aqui, me parece que foi a Austrália e Camarões. Né? E foi muito importante para o Espírito Santo, porque ele foi destaque, foi mídia nacional, né? Várias reportagens sobre as 2 seleções, né? E com isso o Espírito Santo teve um destaque naquela época da Copa do Mundo. Pois é, gente, a gente está recebendo a Copa do Mundo do Meio Ambiente, que é em Belém do Pará. Mas o Espírito Santo, e aí nesse caso é o Espírito Santo e talvez aí mais alguns outros estados que tem a etapa oficial da COP, dessa Copa do Mundo do Meio Ambiente aqui. Então é muito importante a gente ter conseguido essa chancela, ter trazido essa chancela para o Espírito Santo, porque nós vamos nos tornar, né, nós vamos ter uma mídia nacional aqui do estado do Espírito Santo por estar defendendo nesse mesmo momento uma conferência, como tem uma outra na Inglaterra na mesma semana e na Alemanha na mesma semana. Então, estarão acontecendo 3 conferências no mundo com o mesmo teor, né, com o mesmo teor da COP, uma na Alemanha, outro na Inglaterra e outro no Brasil, no Espírito Santo. Então, é muito importante essa conquista nossa. Então, o diferencial também, além de tudo, é esse, né? Nessa relevância mundial, quando a gente tem 2 países europeus
né? E agora, então, o nosso representante praticamente a América toda, né? Exatamente. Aqui em Vitória. Aqui em Vitória. Exato, que bom. Né? Então, o evento vai acontecer no dia 11 a 14 de junho, na Praça do Papa. Todos estão convidados, você pode entrar lá nas nossas redes sociais, no nosso site, né? Sustentabilidade Oficial, Sustentabilidade Brasil Oficial, olhar lá, entrar nas nossas redes, fazer o seu credenciamento, e vai ser um prazer, uma honra te receber lá. Tá? A entrada é gratuita e a partir do dia 11 pela manhã, tá? O evento começa às 9 da manhã e vai até às 20 horas. Né? É o dia inteiro de trabalho intenso. Mas vai ter a visitação das escolas, tem uma programação intensa de cultura, nós vamos ter um eco criativo lá para a criançada aí à vontade, vai ser shows, vai ter praça gastronômica, artesanato, você vai ter oficinas na área de economia circular, você tem uma série de ações durante esses 4 dias e no sábado em especial, um dia voltado à cultura, porque a cultura é um tema muito importante, inclusive, da sustentabilidade, porque é uma economia criativa, é uma economia que traz turismo, é uma economia que traz dinheiro e, detalhe, poluição zero, né? A cultura é poluição zero. Então a gente vai fazer a pauta do sábado, uma pauta praticamente de cultura, né? Com muita música, e você é nosso convidado a estar lá com a gente. Que bom. Então tá explicado o evento, fica aí, né, o registro, Elias falou, né, o site, rede social, a gente deixa passando aí para você também anotar direitinho e não perder como ir diretamente lá e ter a sua inscrição gratuita, né, aí garantida durante o evento para todas as discussões e para a parte cultural também, que é muito legal. Às vezes as pessoas não têm noção disso, né, Elias? O que é sustentável hoje em dia, né? E acho que é importante até a realização da Conferência Sustentabilidade para levar mais informação ainda. Porque, por exemplo, a gente tem muitas pessoas que conhecem bastante, outras talvez não conheçam nem tanto assim, mas outras tantas também conhecem informações erradas, né? E aí acho que acaba trazendo para todo mundo, como se fala, para o mesmo capítulo da história, né? Você entende que seja assim também, essa importância? Sim, a sustentabilidade ela está nas nossas casas. No momento que você economiza energia na sua casa, no momento que você usa melhor a alimentação para não gastar, para não jogar alimento fora, no momento que você preserva o bem-estar dos seus filhos, da sua família, você tá cumprindo ali o processo de sustentabilidade, né? Porque no momento que você estuda a questão financeira, né? Você, o marido, ganha lá um X e o seu marido ganha Y, e você junta aquele dinheiro no final do mês e administra bem aquilo, você está tornando o seu lar sustentável, né? Isso dá paz, isso dá tranquilidade, isso dá saúde, né? Então, assim, o bem-estar, isso tudo é sustentabilidade. Então, assim, a sustentabilidade ela não está só na empresa, na propriedade, na árvore, não, ela está nas nossas casas, nas nossas vidas. Então, é importante você saber que se você, por exemplo, deixa de usar o combustível fóssil, o que é o combustível fóssil? É o diesel, é a gasolina, passa a usar etanol, por exemplo, você está contribuindo para a sustentabilidade, né? Porque é um combustível verde, veio da cana, né? veio da... Então, assim, tudo isso é uma educação que a população está começando a aprender isso agora, né? O lixo, quando você trata o seu lixo, você divide lá o lixo úmido do lixo sólido, né? O plástico você divide porque aquilo é reciclado, né? Você faz isso, você está contribuindo para a sustentabilidade. Então, assim, nós temos que nos reeducar, tá? Eu sou da área, sou apaixonado na área e cometo falhas, eu erro. Às vezes eu jogo alguma coisa que não podia jogar fora e aí me chama a atenção, tem razão, porque é hábito. Você quer ver, Fábio? É hábito. Há 20 anos atrás, ninguém tinha hábito de usar cinto de segurança. Você não usava cinto de segurança? Não, na minha infância mesmo. Ninguém usava cinto de segurança. Mas a conscientização foi tão grande que as pessoas passaram a usar. Hoje, eu já chego no carro, é automático, eu já puxo o cinto de segurança. As pessoas fumavam, todo mundo fumava, era chique fumar. Em local fechado. Local fechado ainda. As pessoas tinham prazer em fumar, né? Passavam em comercial de televisão a fumar. 20 anos, 25 anos para cá, hoje tem gente que fuma, a gente respeita tudo, mas não é chique mais fumar, né? Já incomoda, você tem que fumar em lugar
né? A gente sabe que não é legal para o pulmão, então as pessoas aprenderam, né, com o tempo. E a área ambiental, a área da sustentabilidade é a mesma coisa. Vai levar o tempo, mas as pessoas vão conscientizando. Verdade. A gente vai preparar uma população muito mais educada, né, que vai viver mais, vai viver num mundo melhor, né, a partir do momento que elas se conscientizarem de fazer a coisa da maneira correta. Bem lembrado. Esses exemplos, né, que você trouxe, Elias, por exemplo, esse do cinto primordial, e talvez as pessoas nem lembrem, né, mas já está, acho que no hábito, é uma mudança muito mais próxima, talvez, para determinadas gerações, é essa obrigatoriedade de andar com o farol ligado, né? Logo, tem o quê? Uns 5 anos, 6 anos, né? 5, 6 anos por aí. E no começo, eu bem me lembro, o pessoal falando, não, mas ninguém vai pegar, ninguém vai fazer isso, vai gastar o farol, vai queimar rápido. Hoje, você andando nas ruas, você vê o quê? Todo mundo com o farol ligado. E entendeu que aquilo provoca a visibilidade do motorista que vem no seu lado contrário, só explicando rapidamente como o hábito pode ser transformado com educação, iniciativa, né? Informação mais ainda. E, além do mais, Elias, acho que com a sua palavra também, que conhece tanto o Espírito Santo, é falar, né, sobre que quando a gente começa a aplicar sustentabilidade, o efeito que isso vai tendo, né, em proporção na população, pode nos ajudar a enfrentar as tão faladas mudanças climáticas, que aqui no Espírito Santo tem a sua cara também. Se você concordar comigo, né, as chuvas de 2013, né, foram tão catastróficas para tantas cidades, mas a gente depois teve seca muito grande, estiagem enorme. Tivemos a situação de Mimoso do Sul, que é a mais recente que o Espírito Santo enfrentou, né, como um exemplo disso, uma chuva concentrada muito forte no local, mas também teve Iconha também, há 3 ou 4 anos, 3 anos eu acho. Enfim, os exemplos estão aí, né, perto de nós, dentro do nosso estado. Claro que, né, iniciativa única e particular não vai mudar, né, a potencialidade do desastre de uma chuva, mas a cidade educada, mais preparada, né, para absorver os impactos também... Se adaptar. Entram nessa discussão ou não? Adaptação, né? A gente tem que se adaptar. Eu acho que todos nós temos que nos adaptar, né? É um período onde a natureza está vindo muito forte, ela tem feito adventos aí absurdamente impactantes, né? Uhum. E a população ela precisa entender que ela precisa se preparar para isso. Nós não temos condições mais de construir escolas na beira de rio. Nós não podemos construir escolas na beira de barranco. Nós não podemos, determinadas coisas, já não tem condição de fazer mais, porque você sabe que você vai fazer e a água vai invadir ali, porque a água um dia ali aquela região foi de água ali. Então, a gente está vendo os mares se aquecendo, então as cidades litorâneas vão ter que se adaptar. Existem cidades, eu acho que na Califórnia, eu acho que Los Angeles, eu não sei precisar muito bem, que estão sendo feitas barreiras de 3, 4, 5 metros de altura para as ondas não invadirem, né? Isso aí vai ser o futuro, vai ter isso, né? Então, o que a gente precisa fazer? Se adaptar, né? Precisa corrigir o que a gente está fazendo hoje, emitir menos gás carbônico, menos CO2, né? Procurar emitir... É o caso do álcool que eu falei aqui, usar o combustível, né, correto, né? E quando você fala em plantar mais árvores, o que a árvore faz quando ela está crescendo? O que faz uma árvore crescer? É a absorção do carbono. Então, se você tiver muita árvore em fase de crescimento, você vai absorver muito carbono. Então, essa é a importância desse processo da árvore, ele está aí, está no crescimento, está na gente plantar. As cidades têm que ser mais arborizadas para ficar mais fresca, né? As encostas têm que ser plantadas para que elas não despenquem, né? Para que consiga gerar água, fazer água, né? Plantar água. Plantar árvore é plantar água, né? Bem lembrado, sim. Então, assim, é uma lição, é uma vida que a gente precisa remodelar o formato. O próprio Sustentabilidade, né, Conferência de Sustentabilidade, o Elias trouxe esse material aqui para a gente até acompanhar antes. Bota aqui, direção, por favor. Só para pegar aqui a frase do início aqui, que é transformar é preciso. Né? Tem a capa aqui verde muito bonita também, um material detalhado. Mas essa frase chama a atenção, Elias. Transformar é preciso. Por que botar já numa frase tão curta, mas também tão forte assim, esse lema? Porque a gente não tem mais tempo. Não tem mais tempo? Ou a gente transforma ou a gente se ferra, né? A gente já está se ferrando aí com vários eventos aí climáticos absurdos. A gente precisa mudar. Né? A gente está com problema de saúde. Eu por exemplo, estou gripado, vocês estão vendo minha voz aqui. Eu peguei
eu peguei uma gripe que eu jamais, tem muito tempo que eu não consigo. A secura, esse tempo louco que você está, que você sai de um lugar, às vezes, com 12 graus, igual eu saí hoje, aqui está 30. Sim. Né? Então, assim, o tempo tá louco, né? A gente está numa transformação do mundo absurda, né? Então, assim, a gente precisa transformar a nossa vida, o nosso meio ambiente com urgência. Não dá para esperar mais. Não dá para ficar programando para o ano que vem. É agora, é já. É para hoje. Exato. Você falou que ao final da Conferência Sustentabilidade, aqui em Vitória, a gente vai ter a Carta do Espírito Santo. Qual é o caminho que essa carta faz, então, pensando na COP? Essa carta será levada e assinada por várias instituições. Será levada pelo nosso governador, que preside o consórcio de estados, como uma contribuição do Espírito Santo, né, para a COP, para o Brasil, para o mundo, com a sugestão de todos os painelistas, mais todas as pessoas que vão participar, que vão debater. Nós vamos gravar tudo, Fábio. Todos os painéis serão gravados, serão editados, serão feito conteúdo disso, né? De maneira que documente isso, né? Afinal de contas, você está trazendo 3 especialistas ali de altíssimo nível, que entendem muito daquele assunto, com mais as pessoas, 80, 100 pessoas que estarão ali assistindo, também contribuindo. Então, imagina que debate bacana sobre cada tema, né? E informando e sugerindo, olha, nós, os painelistas, mais aqui os 100 especialistas sentados com a gente, sugerimos isso aqui para o Brasil e para o mundo nessa pauta aqui. E vamos acompanhar os desdobramentos disso também, claro, obviamente, para saber como cada um pode colaborar, como atua, onde mora, onde vive e nas escolhas que farão daqui para frente também. Obrigado, Elias. Conte com a gente sempre. E agradecemos também a você que nos acompanhou nessa conversa, saindo mais informado ainda nessa nossa Manhã do Em Destaque. Volte no próximo programa também, um convite que a gente deixa aberto para você. Obrigado pela audiência de hoje e até a próxima. Em Destaque, oferecimento Hillside Park Residence. O melhor da vida ao seu lado.